E o governador Romeu Zema anunciou a distribuição de R$ 800 milhões em itens de estrutura básica para as escolas estaduais. O último investimento deste porte foi feito há 8 anos. A iniciativa pretende proporcionar maior acolhimento para receber os alunos que vão voltar agora para as salas de aula e também manter a permanência de estudantes nas escolas. Agora, a ação ela vai acontecer em 2 etapas. A primeira, ela pretende disponibilizar carteiras para professores e alunos, com custo de cerca de 300 milhões. A distribuição deve começar já em outubro. Já a segunda iniciativa espera fornecer mobiliários e também equipamentos diversos para todas as escolas estaduais. Cada instituição de ensino deve fazer uma autoavaliação para analisar quais equipamentos são mais necessários. Para essa etapa estão previstos R$ 500 milhões, com liberação de recursos feitos por lotes. Olha, de fato, é uma iniciativa muito importante. Afinal, ser professor não é nada fácil. Além do estresse que o dia a dia impõe, o salário acaba sendo um grande problema para todos os educadores. E um estudo mostra que o salário dos professores no Brasil é o mais baixo entre 40 países. O estudo da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico avalia o piso salarial dos professores nos anos finais do ensino fundamental. Entre 40 países avaliados, o Brasil tem o piso mais baixo. Outros países da América Latina, na pesquisa, foram Colômbia, Chile e México. O primeiro colocado é Luxemburgo. De acordo com o relatório, os professores brasileiros têm salário inicial de $13.900 anuais. Na Alemanha, por exemplo, o valor passa de $70 mil. Para a organização, além do salário baixo, o ambiente escolar também influencia na decisão dos professores brasileiros de não permanecerem na profissão. O tamanho das turmas diminuiu nos últimos anos no Brasil, mas os salários dos professores permanecem abaixo da média. Olha, gente, é uma situação muito triste, né? Eu acredito que muitos dos que estão nos acompanhando agora já acompanham professores que desde a infância fazem greve pedindo melhorias, pedindo aumento de salário, ou pelo menos para poder cumprir o piso salarial, né? E sobre esse assunto tão sério, eu vou dar agora um giro com os nossos correspondentes. Eu quero falar com a Sabrina. Ô Sabrina, é muito triste a gente ver que a situação permanece no Brasil. E não é uma novidade para ninguém, não é? Não é novidade para os governadores, não é novidade também para os presidentes da República, não é uma novidade para o brasileiro. Depois de um ano tão difícil também para os profissionais da educação, que tiveram que se reinventar, né, para dar aula, essa constatação preocupa e muito, não é verdade? Verdade, viu, Elias? E além de todo esse transtorno por conta do financeiro, porque o professor não recebe esse reajuste, nós temos ainda a preocupação que alguns professores não receberam a segunda dose da vacina e ainda têm que continuar nas salas de aulas ou ir para as salas de aula para poder dar as lições de forma híbrida. Olha, Elias, aqui na nossa região, hoje eu fiz um estudo com secretários de educação, com professores, com sindicatos, e o que a gente vê? São professores com problemas distintos e soluções distintas. Durante a pandemia, eu encontrei vários professores que se reinventaram e fizeram de casa uma sala de aula, que realmente levaram a sala de aula para que seus alunos não perdessem nada, que tivessem um conteúdo muito bacana e se desdobraram para isso, viu, Elias? Foram professores que fizeram chamadas, aulas ao vivo, que receberam material, que fizeram todos aqueles grupos de WhatsApp, que receberam a pressão psicológica de atender a escola, de atender as prefeituras, de atender os estados e de atender aos pais e os alunos. Então essa pressão, inclusive, fez com que muitos professores abandonassem algumas escolas por não dar conta de ter assim, acesso a todo esse serviço. Eles procuraram atendimentos psicológicos. Hoje em dia nós temos muitos professores, eu estou falando a nível de região, muitos professores que estão recebendo atendimento psicológico para saber lidar com a situação. Não é fácil você ir para a sala de aula, dar conta daqueles alunos que estão lá no presencial, voltar, dar conta dos alunos que ainda estão no ensino remoto, ter que passar um conteúdo, ter que se adaptar a um formato diferente, ou seja, não vai poder aproximar do aluno, principalmente aqueles da educação infantil
né, que tinha aquela proximidade com os alunos, vem cá, dá um abraço na tia, isso não existe mais. Então, assim, conscientizar o aluno e ainda organizar de modo que eles tenham o conteúdo que eles precisam. E os professores não são valorizados. E a gente sabe que eles se esforçaram, que eles lutaram para que durante essa pandemia os nossos filhos tivessem um pouquinho de conteúdo e não perdessem o fio da meada, que é um prejuízo que a gente vai colher no futuro. Isso é muito triste, viu, Elias? Com certeza, Sabrina, e sem contar que o trabalho do professor ele não termina na escola, né? Quem é professor sabe que você precisa corrigir provas, preparar a aula do outro dia, não adianta. Infelizmente, uma profissão muito pouco valorizada no Brasil, infelizmente, pelo menos financeiramente, né, Laura? Porque a importância da profissão, ela permanece. E eu tive uma professora, eu chamo ela de Tia Nanceli. Tia Nanceli, ela falou comigo uma vez, eu na rua, fazendo uma cobertura de uma manifestação dos professores pedindo aumento de salário. Ela falou assim: Elias, eu te dei aula no prezinho. Já passaram anos, você formou, já está trabalhando e eu continuo manifestando por causa de um melhor salário. Ou seja, é triste e mostra a situação dos professores no Brasil como um todo, né, Laura? E na capital também? Sim, Elias, no Brasil inteiro, né, aqui em Belo Horizonte não seria diferente. Os professores são desvalorizados e fazem um trabalho bastante difícil, foram muito impactados durante a pandemia para ter que se readaptar, né, fazer um combinado ali com os alunos para continuar dando as aulas de forma remota para ver se a coisa ainda funcionava, se os conteúdos fixavam também, mesmo dessa maneira, à distância, né. Aqui em Belo Horizonte, eu conversei com a diretora do sindicato da Rede de Educação Municipal daqui da capital mineira, a Vanessa Portugal, e ela me disse que tem algumas questões que vão precisar ser observadas daqui para frente. Por exemplo, o ensino híbrido, que é isso que a Sabrina falou, mas eu chego lá. Olha só, no mês de abril foi quando a Prefeitura de BH retomou as aulas presenciais na rede municipal pela primeira vez durante a pandemia. E aí, naquela época, os professores da rede municipal fizeram uma greve sanitária. O que é isso? Eles não estavam indo presencialmente para dar as aulas conforme a Prefeitura tinha determinado. E aí muitos dos professores ficaram então ainda em casa, né, enviando esses conteúdos remotamente, como já estava acontecendo ao longo da pandemia. Foram mais ou menos 2 meses de greve nesse período, porque os professores reivindicavam que fossem vacinados contra a Covid antes de voltarem para as salas de aula de fato, né? Então, depois de 2 meses, a prefeitura conseguiu as vacinas, né? As vacinas chegaram para os professores, para todos os profissionais da educação, e aí sim os professores e outros profissionais da área voltaram presencialmente para as escolas. Mas esses 2 meses de greve sanitária, a prefeitura está cortando o salário dos professores dessa época, né? E veja só, é uma pauta legítima, né? Esses professores estavam com medo de ir para as salas de aula e contribuírem para aumentar a propagação do coronavírus. Essa era a principal questão lá na época. E agora, esses cortes de salário ainda estão acontecendo, tem uma ação na justiça para que os professores talvez consigam receber de volta esse dinheiro que está sendo cortado pela Prefeitura de BH. Agora, com relação ao ensino híbrido, Elias, isso que a Sabrina falou é muito importante, a gente vai ter que observar daqui para frente, porque os professores atualmente têm uma jornada quase que dupla por causa desse ensino híbrido. Eles vão para as escolas presencialmente, depois voltam para casa não só para corrigir trabalho, preparar as próximas aulas, mas para dar de novo as mesmas aulas de forma remota online. Então essa carga horária aumentou muito, mas isso não se refletiu no salário dos professores. Será que isso é justo, né? Considero que não. Então, de fato, esse modelo vai ter que ser revisto para a gente entender como é que vai funcionar o ensino híbrido. A gente ainda está no meio da pandemia, né? Isso ainda vai ter que ser observado pelas autoridades públicas, né? Até pela própria iniciativa privada também. Tem algumas escolas privadas que optam por transmitir as aulas ao vivo, né? Mesmo assim, a dinâmica do presencial e da distância são bem diferentes, né? Isso ainda vai ter que ser revisto para entender como fazer o ensino híbrido de forma justa, com um pagamento justo para os profissionais e de forma que os alunos consigam aprender de verdade, né, Elias? Verdade, Laura. Inclusive, Ricardo, perto do que a Laura acabou de nos trazer, né? A gente percebe realmente como o professor ele é desvalorizado, porque eles tiveram que se reinventar com a pandemia, muitos trabalham de casa, não tiveram um aumento nem sequer talvez para comprar um equipamento, para comprar um notebook direito, para colocar uma internet melhor, tiveram que, no susto, aprender como trabalhar dessa maneira e para piorar ainda mais a situação, nós falávamos inclusive sobre isso aqui no Diversa em Rede,
muitos professores não foram questionados ou perguntados a eles, né? Vocês querem voltar agora? Vocês acham que já dá para voltar? Como é que fica a questão da vacinação? Pais falaram por eles, prefeituras falaram por eles, mas eles mesmos não foram escutados, né? E como é que está a situação também salarial aí na região da Zona da Mata, Ricardo? A situação do professor nunca foi fácil, né? Eu vivo essa realidade, vivi a vida inteira. Minha mãe foi professora da rede pública e conheci de perto, né, essa realidade com a rotina que ela passava e as dificuldades que sempre enfrentou. E agora na pandemia a gente ainda ouve, poxa, o professor está em casa, o professor não está trabalhando até mais do que antes, pode ter certeza disso. A culpa das aulas não retornarem até hoje não é do professor, não é mesmo do professor. Aliás, quando a gente fala em ensino híbrido, o nome é pomposo, chique, né? Ensino híbrido. Para o aluno é ótimo, para o pai também, vai voltar, não vai. E para o trabalhador da área da educação que não tem o direito de escolher e às vezes tem em casa alguém com comorbidades, ou ele mesmo que tem comorbidades e tem que ir para a rua, tem que enfrentar, mas você fala, pô, mas o motorista de ônibus e outros que enfrentam, a gente não tem que se igualar por baixo, não. A gente tem que igualar sempre para cima. A gente não joga a régua para baixo, não. A gente tenta sempre aumentar. Então, se a gente começar a pensar assim, vai ser difícil discutir para melhorar. Então, o que está em discussão hoje em Juiz de Fora, entra inclusive na segunda-feira, tem audiência pública na Câmara Municipal, é a revogação do artigo 9º, que é uma importante peça para a valorização do professor. O artigo 9º é uma lei 13.012 de 2014, que autoriza a concessão de reajuste diferenciado como forma de complementação salarial para professores iniciantes que estiverem abaixo do piso nacional da classe. Segundo o Simpro, Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, com o artigo 9º, a categoria deixaria de ter salário e passaria a ter um teto, fazendo com que, com o passar dos anos, o professor que tenha doutorado, por exemplo, tenha a mesma remuneração de um profissional de nível médio. Então, há uma pressão muito grande para a Prefeitura revogar esse artigo 9º e os trabalhadores da área de educação terem, então, um salário um pouco mais digno, né, do que eles representam e da importância que eles têm para todos nós. Pois é, e que receba esse salário também sem precisar ficar se matando, né? A gente sabe que tem de professor que trabalha manhã, tarde e noite para ter pelo menos o básico para se manter. Não é brincadeira, viu? E a gente espera também que a situação melhore no Brasil algum dia. Que a educação seja vista como investimento e que os profissionais que formam os jovens sejam mais valorizados. A base de tudo deveria ser a educação. Ricardo, Laura, Sabrina, muito obrigado. Um excelente fim de semana para vocês. Até semana que vem.